Quando eu tava na pós, né, de nutrição funcional, os meus exames de tireoide alteraram. Então, o TSH, que em níveis ótimos fica ali em 2,5, o meu tava em 5 e pouco. Tava acima da referência. A referência até 4 e pouco tava acima da referência. E aí, o que aconteceu nesse momento? Quando eu vi aquela alteração, eu formada nutricionista ali na pós, falei, meu Deus, vou fechar o diagnóstico de hipotireoidismo. Minha mãe tem hipotireoidismo, falei, pronto. E agora? Só que eu sabia que além do diagnóstico de hipotireoidismo, um hipotireoidismo clássico, a gente tem também o hipotireoidismo subclínico, que é quando ainda não fechou de fato o quadro, mas o paciente já tem muitos sinais e sintomas. Mas eu tava naquela época no auge, eu tava super bem, cheia de energia, me sentindo bem. Então, assim, quais são os sintomas de hipotireoidismo? Um cansaço muito grande, uma fadiga, unha quebradiça, queda de cabelo, ganho de peso. E eu não tinha nada, nenhum desses sintomas. E aí eu falei, caramba, e agora? O que eu faço? Fui numa médica, fui numa endocrinologista. E aí, cheguei e falei pra ela, olha, tô com essa alteração no exame, eu sou nutricionista, eu tenho uma rotina super boa, eu me alimento super bem, e eu não tenho sintoma nenhum, eu tô me sentindo super bem. E eu via, né, sempre estudei sobre hipotireoidismo, sempre atendi paciente com hipotireoidismo, então eu sabia claramente quais eram esses sintomas. E aí ela falou pra mim, toma aqui o remédio. Gente, e o remédio que ela me passou não era nem o mínimo, já era uma dosagem um pouco maior. Aí eu falei assim, mas eu realmente preciso do remédio? Porque, né, eu não tô com o diagnóstico ainda fechado e eu não tenho sintomas. Não tem como esperar mais um pouco pra gente ver, não tem algo que eu possa fazer na minha alimentação, na desinflamação do meu corpo que possa me ajudar? E ela falou assim, não, você precisa tomar o remédio. Olha aqui, não tá alterado? Você tem que tomar um remédio. E eu saí dali muito inconformada, muito, né, indignada. E será que é isso? Porque é o que eu sempre falo, eu não posso visualizar o meu paciente como um recorte. Eu não posso visualizar o meu paciente como uma alteração ali momentânea. Será que essa alteração tá ali há muito tempo? O que ele sente? Qual é a rotina? Qual é o estilo de vida? Então, muitas vezes, quando a gente vai para o médico com uma alteração no exame ou com um sintoma, a gente é medicado só mediante a isso, a essa alteração ou a esse sintoma. Muitas vezes, ninguém te dá a oportunidade de falar assim, poxa, eu vou te dar 2 a 3 meses, mas você vai precisar mudar o seu estilo de vida e a gente vai olhar como é que você fica depois disso, tá? Ninguém fala isso. Muitas vezes você vai tomar um remédio que você não sabe nem direito como é pra tomar, o horário que é pra tomar, você sai com a prescrição e você tá fadado àquele diagnóstico. Então eu saí dali por conhecimento, muito inconformada, em pensar que, será que é isso? Mas eu não tô com sintoma, eu tô com essa alteração, será que não tem nada mesmo que eu possa fazer? E aí fui conversar, né, com as professoras que me davam aula, e eu tava no auge de aula de detoxificação, e aí conversei com algumas professoras minhas na época, né, da pós-graduação, e umas 2 ou 3 falaram pra mim, investe na sua detoxificação, dê nutrientes ao seu corpo que ajudem a detoxificar. E lá fui eu sabia quais eram, eu só precisava de alguém que me desse uma esperança, que aquilo era possível. Porque eu não tinha atendido, né, nenhum paciente naquele momento que tivesse passado por isso. Então, lá fui eu. Bom, é detoxificação que o meu corpo precisa? É detoxificação que eu vou dar pro meu corpo. E fiz várias suplementações, e mudei ainda mais minha rotina alimentar, e mudei meus hábitos, e deu uma quedinha. De 5 e pouco, esse TSH veio para 4 e pouco. E aí, num belo dia, numa aula, uma das meninas, né, da turma falou, eu tenho hipotireoidismo e o meu TSH só entrou dentro dos valores ótimos, que como eu falei pra vocês é até 2,5, quando eu parei o anticoncepcional. E aí na hora eu falei, opa, é isso que eu vou tentar. É isso que eu vou fazer, é o anticoncepcional. E na pós eu aprendi muitas vezes todos os efeitos colaterais. Vou fazer uma live pra vocês sobre isso, né? Sobre os efeitos colaterais do anticoncepcional. Porque quando a gente recebe a prescrição de um anticoncepcional, é um método contraceptivo. Mas ninguém fala pra gente sobre os contras daquilo ali. É como se de cara fosse a resolução dos nossos problemas. Não quer engravidar? Toma anticoncepcional. Não é verdade? Quantas vezes a gente não ouve isso? Toma aqui. Mas ninguém te fala sobre os efeitos colaterais, e tem um monte.
E após falava muito disso, anticoncepcional isso, anticoncepcional aquilo, mostrava os malefícios. E aquilo vai internalizando e você fala, cara, eu não quero isso pra mim. Eu quero desinflamar o meu corpo, eu quero viver melhor. E foi o que eu fiz naquele momento. Vamos tirar esse concepcional pra avaliar como é que meu TSH vai ficar. E foi isso que eu fiz. E adivinhem, gente, isso foi acho que 2019. Desde então, estamos em 2023. Desde então, meu TSH nunca mais saiu de 2 e pouco. Ele voltou para os níveis ótimos, para os níveis de referência. Pelo menos 2 vezes por ano eu olho novamente esse exame, eu peço ali os anticorpos e tudo mais, e tá tudo ali, bonitinho como deveria estar. Então, pensem comigo, imagina se eu tivesse, ouvido lá aquela médica naquele momento, feito o que ela queria, ido para prescrição, hoje eu estaria aí, tomando remédio para tireoide, sem precisar. O que eu fiz? Desinflamei o meu corpo. E aí, depois disso, eu entendi que era aquilo que eu precisava para mim, para minha vida e ainda mais para a vida dos meus pacientes. Porque tem muita coisa que é o que eu sempre falo, tudo que eu passo para os meus pacientes, eu testo antes em mim. Porque eu preciso entender como que o corpo responde aquilo, eu preciso entender sobre o que vocês estão falando. Então, é prática clínica e vivência. Tudo o que eu passo, eu uso em mim antes. Para quando vocês dizem que se deu ou não se deu, eu entenda como isso funcionou para mim antes. Então, quando hoje eu falo para vocês que a desinflamação faz milagre na vida de vocês, é porque ela fez milagre na minha vida. Quantas coisas eu já consegui mudar na minha rotina através da desinflamação do meu corpo? E eu sou uma pessoa que tenho hábitos alimentares bons há muitos anos, né? Formada há muito tempo, então eu fui entendendo que não era só comer comida de verdade, isso era fundamental, mas além disso tinham outras estratégias que eu precisava somar. Então, se hoje nem o básico você tem feito, eu quero te ajudar a subir esse degrau, eu quero te ajudar a dar esse primeiro passo. Se hoje nem água você bebe, eu tô aqui para te dizer que você precisa começar a desinflamar o seu corpo para melhorar de tudo aquilo que você vem sentindo. Então, não bebe água, não come fruta, não come legume, vamos dar um passo de cada vez, mas precisamos avançar. Porque se eu, que já tinha uma qualidade de vida, já tinha saúde, nessa época ainda não me exercitava, estava começando a me exercitar, hoje eu tenho uma rotina maravilhosa, pelo menos 5 vezes na semana de exercícios, mas se para mim, que já estava ali, com uma rotina de hábitos boa, e isso apareceu para mim, por que não pra você? Imagina você que hoje tá com uma alimentação toda desregrada, sem rotina nenhuma. Então, a gente precisa desinflamar pra conseguir viver melhor. Hoje eu tenho a energia, a disposição que eu não tinha lá atrás. Hoje eu tenho 31, eu não tenho a energia e disposição que eu tinha com 22, 23, com 25. Eu vivia me sentindo cansada, E isso eu não vivo mais. Nem eu, nem os meus pacientes. Então, hoje eu tô aqui pra te mostrar que viver com o intestino preso não é normal. Ter que tomar laxante para o teu intestino não funcionar não é normal. E vai ser tema de uma próxima live aqui. Acredito que semana que vem. Então estejam aqui pra gente falar sobre isso. Você viver com dor de cabeça não é normal. Viver com cólica não é normal. Nada disso que você vem sentindo com tanta frequência e que você acha que é só tomar um remedinho que resolve, nada disso é normal. E a solução para isso é a desinflamação do seu corpo. E aí, quando a gente pensa nessa desinflamação, isso inclui, quando a gente fala de alimentação, melhorar os nossos hábitos alimentares, incluir mais comida ali, de verdade, então menos industrializado, mais comida. Não tá comendo fruta nenhuma, come uma todo dia. Não tá comendo legume nenhum, come um todo dia. Quanto mais nutrientes, a gente chama de fitoquímicos, Esses nutrientes que a gente vai dando em pequenas doses pro nosso corpo todo dia, quanto mais fitoquímico você der pro seu corpo todo dia um pouquinho, toda refeição um pouquinho, mais saúde você vai ter. Mais você vai conseguir trabalhar desinflamando e equilibrando essa inflamação que a gente vive diariamente. Então, se você hoje não tem um diagnóstico fechado, mas sente várias coisas que te incomodam, é um sono que tá ruim, é uma dor de barriga, gases em excesso, barriga estufada, dores no corpo,
A Mari tá falando aqui, né? Essa sensação do médico nem olhar pra nossa cara e já passar remédio é a pior da vida. Exatamente. Vocês precisam entender que vocês não são um recorte. Vocês não são 10 minutos ali, né, de consulta. Vocês têm uma história, vocês têm uma vida e muitos de vocês estão dispostos a mudar esses hábitos. Assim como eu estava disposta. Ela não me ouviu, eu falei pra ela que eu tava disposta a mudar os meus hábitos alimentares ainda mais, que eu tava disposta a tentar desinflamar ainda mais. Mas não houve essa troca. Quando a gente pensa em saúde, a saúde é uma troca. Eu preciso mostrar pra você o que você precisa e você precisa me mostrar dentro da sua rotina como você consegue implementar isso. Então a gente precisa, é uma parceria, é um trabalho em conjunto.